Olá, estamos na segunda aula do capítulo 10 de nosso curso. Vamos tratar nessa aula dos crimes de perigo comum. Estamos falando do capítulo 1º do título 8º do Código Penal. O título 8º dispõe sobre os crimes contra a incolumidade pública. São tipos penais que visam proteger a tranquilidade social. Importante valor que não pertence a nenhuma pessoa individualmente, mas ao conjunto da sociedade. Logo no capítulo 1º, nos deparamos com os delitos de perigo comum. Trataremos então dos crimes de incêndio, explosão, uso de gás tóxico, inundação e desabamento. Falaremos também dos crimes contra a segurança dos meios de transporte, já no capítulo 2. Quanto aos crimes de perigo comum previstos nos artigos 250 a 259 do Código Penal, vale destacar que em tais hipóteses não haverá ofensa propriamente ao bem jurídico tutelado. Aliás, cuidado com essa classificação. Há uma tendência no direito penal em considerar que existem apenas os chamados crimes de dano, ou seja, os crimes que se configuram quando há efetiva lesão ao bem jurídico protegido. Os exemplos são os mais conhecidos: furto, roubo, homicídio, estelionato, estupro e tantos outros. Note que nesses casos, o bem protegido pela norma penal sofrerá efetiva violação, salvo, evidentemente, na hipótese de tentativa, quando o resultado não é alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vejamos o crime de furto. Quando o agente investe contra o patrimônio alheio, despojando a vítima de um bem imóvel que lhe pertence, perceba que há concreta lesão ao patrimônio de outrem. Imagine você quando o sujeito subtrai o aparelho de som instalado em um automóvel. Há efetiva lesão ao bem jurídico pertencente ao proprietário. Mas nesses casos, mesmo que o agente não consuma a infração, responderá pelo furto, mas em sua forma tentada. É o que prevê, no caso da tentativa, o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Havendo a tentativa, cabe lembrar que o parágrafo único do mencionado artigo 14 estabelece que a pena será a mesma do crime consumado, mas com redução de 1 a 2/3. Ocorre que, além dos crimes de dano, esses mais conhecidos, que são os mais comuns, os mais frequentes, aqueles com os quais estamos mais habituados, há também os chamados crimes de perigo. Nesse caso, basta expor a perigo o bem tutelado, que o crime já terá se configurado. Nesse campo dos crimes de perigo, poderemos ter crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto. No primeiro caso, na hipótese de crimes de perigo abstrato, há uma presunção de que, ao realizar determinada conduta, o agente exponha a perigo o bem protegido pela norma penal. Não haverá perigo real. Podemos citar como exemplo o crime de rixa, previsto no artigo 137 do Código Penal. Há autores, muito interessante, há autores que entendem que as infrações de perigo abstrato, por não colocarem sob risco real o bem jurídico protegido, não têm um amparo constitucional, por afronta ao princípio da ofensividade. Afinal, o direito penal deve cuidar de comportamentos que causam lesão ou risco real aos bens tutelados. De qualquer forma, a tendência do direito penal moderno é de afastar as infrações de perigo abstrato, cuidando apenas das infrações de dano ou de perigo concreto. Nesse último caso, exige-se, para a ocorrência do crime, um perigo real, que não fique no campo das abstrações.
Um ótimo exemplo de tal hipótese é o caso do crime de falta de habilitação, de que trata o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 97. Aliás, o exemplo aqui é muito oportuno para podermos bem compreender a questão. Vejam, antes do advento do Código de Trânsito, a conduta de dirigir veículos sem habilitação encontrava-se prevista no artigo 32 da Lei das Contravenções Penais. Lei das Contravenções Penais. Tínhamos ali uma infração de perigo abstrato, pois havia mera presunção de que, ao conduzir um veículo sem haver sido previamente aprovado e certificado pelos órgãos de trânsito, o agente colocava em risco a incolumidade pública, pois, em tese, poderia vir a se envolver em acidente, provocando lesão à vida, à integridade física, à saúde ou ao patrimônio de pessoas diversas. Com o advento do Código de Trânsito, a conduta foi criminalizada. Só que, além disso, passou-se a exigir 9 elementar, que tornou o crime de perigo concreto. Elementar que não havia no artigo 32 da LCP, mas que agora está prevista, esta elementar prevista no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. E o que diz o artigo 309? Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou sem a devida habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Veja o que diz essa última elementar, gerando perigo de dano. Portanto, para ganhar relevância penal, a conduta de dirigir sem habilitação deve vir acompanhada de um perigo real, para somente assim existir o crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Tanto que nos dias de hoje é absolutamente pacífico, já com posição consolidada no STJ, que o citado crime de trânsito derrogou o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais, que também tratava, como dissemos, da falta de habilitação. Fiz questão dessa parte introdutória para chamar a atenção de você para 2 pontos. Primeiro, não esqueça que também existem crimes de perigo. E segundo, a tendência é que esses crimes exijam o perigo real e não a mera abstração, ou seja, uma presunção ou um risco hipotético. Para finalizar, a parte introdutória relativa aos crimes de perigo tem-se ainda uma última classificação importante, pois tais delitos poderão ser de perigo individual, como são todos aqueles lançados nos artigos 130 a 137 do Código Penal, são os chamados crimes de perigo à pessoa, como é o caso do artigo 132, que trata do crime de periclitação da vida ou da saúde. Mas, de outro lado, temos também os crimes de perigo comum, que é o que estudaremos agora. Nesse caso, o perigo será para um número indeterminado de pessoas, e não contra a pessoa determinada. Aliás, veja no seu código que o capítulo 1º do título 8º, onde estão os artigos 250 a 259, ele é denominado de crimes de perigo comum. Insisto, pois, que nesses casos, o perigo será para um número indeterminado de pessoas. Tratemos, então, do primeiro crime desse rol. Nós vamos falar do artigo 250, o crime de incêndio. Estabelece o caput a seguinte redação: causar incêndio expondo a perigo a integridade física ou patrimônio de outrem. Como já dissemos, a objetividade jurídica é a incolumidade pública, a tranquilidade, o sossego da coletividade, da sociedade.
A conduta consiste em causar incêndio, ou seja, provocar fogo com potencialidade real de colocar em risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas indeterminadas. Hoje você vai se cansar de ouvir eu repetir estas frases. A vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas indeterminadas. Porque nós estamos falando de crimes de perigo comum. Lembre-se que nesses casos basta o perigo, mas o perigo real. Aliás, para a comprovação do perigo concreto, real, haverá necessidade de laudo pericial que demonstre sua ocorrência. Tamanha a importância dessa prova material que o artigo 173 do Código de Processo Penal trata especificamente dos elementos com os quais deverão trabalhar os peritos na confecção do laudo para a apuração do crime de incêndio. Veja que o perigo deverá ser à vida, à integridade física ou ao patrimônio de pessoas indeterminadas. Se o crime for contra a pessoa certa, por óbvio, teremos um crime contra a pessoa. Imagine se o agente pretende matar determinada vítima e, para tanto, provoque incêndio, vindo dessa forma a alcançar seu intento. Mas o elemento subjetivo era o chamado animus necandi, ou seja, a intenção de matar, a intenção de eliminar a vida extrauterina. Nesse campo, o agente responderá pelo crime de homicídio. Aliás, uma das qualificadoras do homicídio é justamente o emprego de fogo para matar a vítima ou de qualquer outro meio que possa resultar perigo comum, conforme prevê o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 121. Todavia, se o agente também provocar o perigo comum, além de ter matado a vítima, poderá haver concurso formal dos crimes de incêndio e homicídio. No mesmo sentido, se for intenção do agente provocar lesão ao patrimônio de pessoa determinada, sem que tal conduta implique em perigo comum, haverá apenas o crime de dano, previsto no artigo 63, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal. Trata-se de crime contra o patrimônio de pessoa certa. O fato é que provocar incêndio por si só não conduz à ocorrência do artigo 250 do Código Penal. Para ver o crime, além de provocar a combustão, ou seja, o incêndio propriamente, é necessário que o agente exponha a perigo, repito, a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas indeterminadas. O incêndio, sem potencialidade de expor a perigo esses bens jurídicos, não provocará a ofensa ao artigo 250. Poderá haver, como já apontado, o crime de dano, ou o fato será mesmo atípico. É necessária também a presença, como elemento subjetivo, do dolo, ou seja, da vontade de provocar o incêndio, muito embora o parágrafo 2º do dispositivo em comento trate da forma culposa do crime. O sujeito ativo é qualquer pessoa, inclusive o próprio proprietário do bem incendiado, pois, havendo perigo comum a outras pessoas, o titular do bem atingido pelo fogo, que foi por ele provocado, também incorrerá nesta infração. Trata-se, portanto, de crime comum, que pode ser cometido, repito, por qualquer pessoa. O sujeito passivo é a coletividade, embora secundariamente possam figurar pessoas que se expuseram ao perigo real. A consumação dá-se com a ocorrência do perigo comum, do perigo real, sendo a tentativa absolutamente possível. Veja, se o agente inicia o incêndio, mas este é debelado antes que as chamas causem potencialidade lesiva de atingir a vida, a integridade física
ou o patrimônio de pessoas indeterminadas, nesse caso, haverá apenas tentativa do crime de incêndio. A ação penal, como em todos os demais crimes deste capítulo, repito, como todos os demais crimes deste capítulo, ela será pública incondicionada. A pena do crime de incêndio, em sua modalidade simples, é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Veja aí o que está previsto no seu código. Esta é a pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa, a pena do caput. O parágrafo 1º prevê determinadas circunstâncias que geram um aumento de pena, da ordem de 1/3. Evidente que tais majorantes somente são aplicadas em caso de incêndio doloso. No inciso 1º, o aumento será aplicado se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária, em proveito próprio ou alheio. Infelizmente, tem sido comum a provocação de incêndio em imóvel do próprio agente, veja, do próprio agente, visando a obtenção de valor de seguro. Trata-se, na realidade, de um crime de fraude contra a empresa seguradora. Mas, ao provocar perigo comum, o crime será mesmo de incêndio, com esta causa de aumento de pena, absorvendo-se, atenção, absorvendo-se, por decorrência, o crime de estelionato praticado contra a empresa seguradora, de que trata o artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal, cuja pena, lá do artigo 171, é menor. Para a incidência da majorante, não há necessidade da obtenção da vantagem, basta que seja essa a intenção do agente. De outro lado, o inciso 2º do citado parágrafo 1º trata de diversas causas que provocam o mesmo aumento de 1/3 da pena. Na linha A, tem-se a previsão do incêndio provocado em casa habitada ou destinada à habitação. Tem-se entendido que não há necessidade de que os moradores estejam no interior da casa para justificar este aumento. Na linha B, o aumento se justifica se o incêndio ocorrer em edifício público ou destinado a uso público, como shopping center, estádio de futebol, etc. Ou em edifício destinado a obra de assistência social, como creche, hospital, ou ainda se destinado à cultura, museus, centros culturais e por aí afora. Trata a linha C do incêndio provocado em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, onde o perigo a um número indeterminado de pessoas mostra-se evidente. Da mesma forma, diz a linha D que o aumento será aplicado em caso de incêndio em estação ferroviária ou aeródromo. É isto mesmo, este nome feio, aeródromo. Na década de 40, quando foi editado o Código, era comum o uso de estação ferroviária. Por isso a preocupação especial com esse tema. De outro lado, entende-se por aeródromo a pista para pouso e decolagem de aeronaves. Portanto, perfeitamente compatível hoje com a nomenclatura aeroporto. Mas e se houver incêndio em estação rodoviária? Aplica-se à linha B, pois estamos falando de edifício público ou aberto ao público. As 3 próximas alíneas tratam do aumento de pena desde que o incêndio ocorra em estaleiro, fábrica, oficina, depósito de explosivo, combustível ou inflamável, em poço de petróleo ou ainda em galeria de mineração. Note que o perigo comum, nesses casos, será inevitável, com potencialidade muito maior de causar lesão a pessoas indeterminadas. Por isso, evidentemente, o aumento da pena em 1/3.
Por fim, prevê a linha H que haverá aumento se o incêndio ocorrer em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Cuidado com essa linha. Deve-se tomar uma absoluta cautela com tal previsão, pois tem sido, infelizmente, prática comum o incêndio em canavial para facilitar a colheita da cana. Como nesse caso, o incêndio é controlado, dificilmente haverá perigo comum, podendo existir, de outro lado, crime ambiental. Mas mesmo em canaviais, se o incêndio se descontrolar e causar perigo ao número indeterminado de pessoas, pode-se cogitar sim do crime de incêndio, na modalidade dolo eventual, por ter o agente assumido o risco de produzir aquele perigo comum, ou então na modalidade culposa. O incêndio em mata ou floresta, sem a ocorrência do perigo ao patrimônio, à vida e à integridade física de pessoas indeterminadas, ou seja, sem o perigo comum. Neste caso, o incêndio à mata ou floresta haverá de gerar o crime previsto no artigo 41 da Lei Ambiental, que é a Lei 9.605 de 98. Depois consulte este dispositivo, o artigo 41. A pena lá no 41 é menor do que esta pena aqui do artigo 250. No artigo 41, lá da Lei Ambiental, a pena é de 2 a 4 anos de reclusão, mais multa. Aquele que apenas, olha que interessante, aquele que apenas fabricar, vender, transportar ou soltar balões, isso mesmo, balões, que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas, ou qualquer tipo de assentamento humano, diz a lei, incorre no crime previsto no artigo agora 42 da citada Lei Ambiental, sendo a pena, neste caso, de detenção de 1 a 3 anos, ou multas, ou ambas as penas cumulativamente. Veja que não há necessidade, para o artigo 42, de se provocar um incêndio. Mas se houver incêndio, haverá, de outro lado, o crime do artigo 250. Para o 42 da Lei Ambiental, isso que falamos há pouco, dos balões, bastará fabricar, vender, transportar ou mesmo apenas soltar o balão, que o delito restará configurado. Vale insistir que o parágrafo 2º do artigo 250 trata da modalidade culposa, cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Veja que, nesse caso, a competência será do GCRIM, do Juizado Especial Criminal. Passemos agora à análise do crime de explosão, previsto no artigo 251 do Código Penal. É isso mesmo, o Código Penal também cuida da explosão. O artigo 251 fala novamente em expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas indeterminadas. Agora, contudo, a forma de expor a perigo é mediante explosão, mediante arremesso, ou mediante simples colocação de engenho de dinamite, diz o caput do artigo 251, ou de substância de efeitos análogos à dinamite. Nenhuma novidade quanto à objetividade jurídica, quanto aos sujeitos ativo e passivo, e quanto à consumação e tentativa. Tudo que falamos há pouco, quando estudamos o crime de incêndio, vale para o crime de explosão. Há, contudo, outras elementares objetivas. Explosão é o ato de detonar o artefato com deslocamento de ar. Note, contudo, que simples arremesso ou colocação do engenho explosivo, sem a explosão propriamente, bastará para consumar a infração. Evidente que o arremesso
ou a colocação de um artefato com potencialidade lesiva de causar perigo comum já causa enorme ofensa à incolumidade pública. Mesmo que não haja explosão, haverá o perigo real, dando ensejo à ocorrência do crime em sua forma consumada. Cabe consignar que, se for uma falsa bomba, mesmo com o pânico instalado, com necessidade de se evacuar o entorno, não se poderá cogitar do crime hora em estudo, pois o perigo real não existirá. E mais, não será possível existir ante a ineficácia do meio, razão pela qual deverá incidir a conhecida figura do crime impossível, prevista no artigo 17 do Código Penal. Tal conduta, do ponto de vista do artigo 251, seria atípica. O caput do citado dispositivo exige ainda que a explosão, o arremesso ou a colocação seja de engenho de dinamite ou substância de efeito análogo, ou seja, de substância que tenha semelhante potencialidade lesiva. E por que o Código Penal fala exclusivamente do engenho de dinamite? Por um simples motivo, porque era a substância explosiva mais conhecida da década de 40, quando foi editado o Código. Além do mais, exige-se como elemento subjetivo o dolo, ou seja, a vontade consciente de provocar a explosão. A pena deste crime, em sua modalidade simples, é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Em se tratando de substância explosiva com potencialidade lesiva menos danosa, aquém da dinamite, prevê o parágrafo 1º que a pena agora será menor, de 1 a 4 anos, e multa. Trata-se de uma figura privilegiada. Diz o parágrafo 2º do mesmo artigo que todas as causas de aumento de pena previstas no parágrafo 1º do artigo 250, aquele que prevê aumento de pena quando a gente visar vantagem pecuniária, em locais onde há risco ainda maior. Nesses casos, todas aquelas previsões do parágrafo 1º também devem ser aplicadas igualmente ao crime de explosão. Insisto, via de regra, essas circunstâncias majorantes se justificam em razão do risco ainda maior ao expor a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas diversas. Sendo a explosão culposa, a competência será do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, pois se tratar de dinamite ou substância de efeito análogo, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos. Na hipótese da figura privilegiada, a pena será de 3 meses a 1 ano. Note que a figura culposa está restrita, atenção, à modalidade da explosão, sendo que o arremesso ou a colocação, desde que culposo, gerará um fato atípico, porque só haverá crime culposo se houver efetiva explosão. Arremesso e colocação não geram a figura culposa. É o que prevê o artigo 251 em seu parágrafo 3º. Sem a ocorrência do perigo comum, o agente poderá incidir na figura criminosa, atenção para isso, na figura criminosa prevista no Estatuto do Desarmamento. Reza a Lei 10.826 de 2003, a Lei do Estatuto do Desarmamento, em seu artigo 16, parágrafo único, inciso 3º, que a pena será de 3 a 6 anos de reclusão se o agente possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo
ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No confronto da nova lei com o artigo 251, podemos chegar a algumas conclusões. Vamos a elas. Primeira conclusão: quem possuir, deter ou fabricar qualquer artefato explosivo, com potencialidade lesiva, evidentemente, incorrerá no crime do Estatuto do Desarmamento. Repito, artigo 16, parágrafo único, inciso 3º. Segunda conclusão: o mesmo dispositivo alcança os artefatos incendiários, como os tais coquetéis Molotov. Terceira conclusão: quando houver explosão, arremesso ou simples colocação, sendo engenho de dinamite ou substância análoga, com perigo comum, esse é o grande diferencial, aplica-se o caput do artigo 251. Sendo as substâncias menos danosas, com também perigo comum, deve-se aplicar a figura privilegiada do parágrafo 1º do mesmo artigo 251. Quarta conclusão: sem o perigo comum, note, esse é o diferencial, já disse, sem o perigo comum, havendo explosão, arremesso ou colocação do artefato, pode-se sim sustentar que deve ser aplicado o mesmo dispositivo, já citado, do Estatuto do Desarmamento, visto que uma das condutas lá do Estatuto é empregar o artefato explosivo. Outra modalidade criminosa de perigo comum, virando a nossa página, é colocar sob risco a vida, a integridade física ou patrimônio de pessoas indeterminadas. Mas agora, usando de gás tóxico ou asfixiante, conforme prevê o artigo 252 do Código Penal. Gás tóxico é aquele que causa intoxicação ou envenenamento, ao passo que gás asfixiante é aquele que provoca falta de ar. Interessante que, não obstante a gravidade da lesão, a pena agora é menor se comparada aos dois crimes anteriormente estudados. No caso do artigo 252, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, o que permite até mesmo, neste caso, a suspensão condicional do processo, aquela do artigo 89 da Lei 9.099, aliás, matéria importantíssima. Se se tratar de crime culposo, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. Caso seja intenção do agente matar determinada pessoa com a presença do animus necandi, ou seja, da intenção deliberada de eliminar a vida extrauterina, o crime é de homicídio qualificado, tal qual o disposto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal. Comporta agora analisar, virando novamente a página, o crime previsto no artigo 254. Trata-se agora do crime de inundação. É isso mesmo, o Código também prevê um crime chamado inundação. Não há qualquer novidade aqui quanto à presença indispensável do perigo comum. Ou seja, vou repetir, porque eu quero cansá-lo com essa informação, de se expor a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de pessoas indeterminadas. Aliás, tenho repetido esta previsão desde a análise do crime de incêndio, previsto no artigo 250. Mas agora, a forma de se provocar o perigo comum é causando inundação. Veja que o crime é de ação livre. Basta causar de maneira dolosa inundação, agindo das mais diversas formas, pois a lei não estabeleceu qualquer modo vinculado. Evidentemente que, se a inundação decorrer do excesso de chuva,
não haverá crime, pois faltará comportamento humano, ou seja, a conduta propriamente, verdadeiro elemento do fato típico. Caso, contudo, o agente de alguma forma se valha da chuva para provocar, com sua ação ou omissão, a inundação, gerando perigo comum a pessoas indeterminadas, incorrerá tal agente no crime do artigo 254, porque nesta última hipótese terá havido conduta comissiva ou omissiva, mas havendo conduta que provoque a inundação, que provoque o perigo comum, nós estamos, então, diante do crime do artigo 254. Lembre-se que a inundação, mesmo que dolosa, sem o perigo real a um número indeterminado de pessoas, será, à primeira vista, um fato atípico. Podemos até cogitar do crime de dano, mas, à primeira vista, um fato atípico. A pena, neste caso, é de reclusão de 3 a 6 anos e multa, desde que o crime seja doloso. Note que é a mesma pena do crime de incêndio e também do crime de explosão. Em caso de culpa, tem-se a reprimenda de detenção de 6 meses a 2 anos. A ação penal não se altera. Será pública e incondicionada. Passemos agora a um outro crime, ao crime de desabamento ou desmoronamento, previsto no artigo 256. Não temos como fugir à necessidade do perigo comum. Todavia, neste caso, a forma de expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem é causando, atenção, desabamento ou desmoronamento. Desabamento ocorre em construção, em edifícios, em obras. Já o desmoronamento em solo, em aterro, em morros e assim por diante. Como no crime anterior, este delito também é de ação livre, pois o agente poderá causar o desabamento ou desmoronamento de qualquer forma, por ação ou por omissão. Lembre-se, não fosse o crime de ação livre, seria ele de ação vinculada, hipótese em que o tipo incriminador haveria de definir o modus operandi para o cometimento da infração. Ou o crime é de ação livre, ou o crime é de ação vinculada. Esta é outra classificação aplicada aos crimes, uma classificação importante. Não há novidades quanto à objetividade jurídica e os sujeitos ativo e passivo. O proprietário que venha a provocar o desabamento em seu próprio imóvel, desde que haja o perigo a um número indeterminado de pessoas, também deverá incorrer no crime ora em estudo. Têm sido comuns as notícias de desabamento de imóveis. Infelizmente, o caso mais rumoroso foi o do edifício Palace 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ex-deputado Sérgio Naia, proprietário da construtora responsável pelo prédio, acabou condenado justamente pelo crime de desabamento. Não me lembro, sinceramente, se houve decisão transitada em julgado, mas, ao menos em primeiro grau, me lembro dos jornais noticiarem essa condenação. Como nos casos anteriores, este delito de desabamento também é punido a título de dolo ou de culpa. Se é a intenção do agente provocar o desabamento ou o desmoronamento, ou mesmo se ele assumiu o risco de produzir tal resultado, a pena, conforme previsão no caput, é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Note que, não obstante a gravidade da conduta, o crime admite até mesmo a suspensão condicional do processo, de que trata o artigo 89 da Lei 9.099/95. Na hipótese de crime culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Se o desabamento
deu-se em decorrência da explosão, este crime restará absorvido pelo crime mais grave, justamente o de explosão, previsto no artigo 251 do Código Penal, sobre o qual estudamos há pouco. Não havendo perigo comum, poderá cogitar-se da ocorrência da contravenção penal prevista no artigo 29, que consiste na conduta de provocar desabamento de construção ou, por erro no projeto ou na execução, dar-lhe causa. Neste caso, há apenas a previsão de pena de multa. É o que está lá previsto no artigo 29 da LCP, da Lei das Contravenções Penais. Depois da análise de todos esses crimes, comporta agora discorrer a respeito do artigo 258, que prevê resultados mais gravosos. Não perca de vista que o artigo 258 aplica-se a todos os crimes deste capítulo 1º. Na primeira parte do 258, estabelece o dispositivo que, se do crime doloso de perigo comum resultar lesão corporal de natureza grave, a pena prevista para o crime será aumentada de metade. De outro lado, se resulta morte, a reprimenda será aplicada em dobro. Tenha certeza que tais resultados são exclusivamente préter-dolosos. Lembre-se que haverá préter-dolo quando existir dolo no antecedente e culpa no consequente. É dizer, o agente provocou dolosamente o incêndio, a explosão ou o desabamento, mas acabou produzindo o resultado, lesão grave ou morte, de forma culposa, pois não visava sua realização e tampouco assumiu o risco de produzi-lo. Quanto à lesão leve, restará absorvida. Se é da intenção do agente provocar, por exemplo, o evento morte, haverá concurso de crimes entre homicídio e o crime de perigo comum a que tenha dado causa. Dispõe ainda o artigo 258, agora em sua segunda parte, que no caso de culpa, se resultar lesão corporal, inclusive de natureza leve, a pena será aumentada de metade. A pena para a figura culposa, evidentemente. Na hipótese de morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, que é de detenção de 1 a 3 anos, conforme prevê o artigo 121, parágrafo 3º, mais o aumento de 1/3 da pena. Então veja, se houver crime culposo com resultado morte, aplica-se a pena do crime do artigo 121, mais o aumento de pena de 1/3. Com isso, encerramos o capítulo dos crimes de perigo comum. Desde o artigo 250, incêndio, até o artigo 258, estudamos todas essas hipóteses. O artigo 258 é aquele que trata, conforme vimos há pouco, das formas agravadas pelo resultado. Cabe agora discorrer algumas breves palavras a respeito do capítulo 2 deste mesmo título, que trata agora dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e dos meios de transporte ou de outros serviços públicos. Logo no artigo 260, tem-se o crime de perigo de desastre ferroviário. Embora estejamos em novo capítulo do Código Penal, o artigo 260 também é um crime de perigo, que tem como objetividade jurídica a incolumidade pública, especialmente a segurança do transporte ferroviário. A especial atenção com esse meio de transporte se justifica, pois nos idos de 1940, quando o Código foi editado,
era o principal meio de transporte. Diz o artigo 260 que é crime impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro, desde que o agente haja da seguinte forma. Inciso 1º, destruindo, danificando ou desarranjando, total ou parcialmente, linha férrea, material rodante, diz a lei, ou de tração, obra de arte ou instalação. Inciso 2º, colocando obstáculo na linha. Inciso 3º, transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos, ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia. Ou então, diz o último inciso, o 4º, praticando outro ato, qualquer ato, de que possa resultar desastre. Na hipótese do caput, basta impedir ou perturbar o serviço, criando o perigo do desastre. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, enquanto o sujeito passivo é a coletividade e, secundariamente, as pessoas eventualmente lesadas. A consumação deste crime dá-se com a situação de perigo, e perigo real. A tentativa é cabível. A pena neste caso, quando sequer há desastre, mas apenas o perigo, é de reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Havendo desastre, ou seja, acidente que expõe a perigo a vida e a integridade física de pessoas indeterminadas, prevê o parágrafo 1º que a pena agora passa a ser de reclusão de 4 a 12 anos e multa. Até aqui, exige-se dolo. No caso de culpa, somente haverá crime se houver desastre, hipótese em que a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos. Veja, só haverá figura culposa se houver o efetivo desastre. O parágrafo 3º é uma norma penal explicativa, como tantas outras. Diz esse dispositivo que se entende por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo. De outro lado, o artigo 261, um novo dispositivo, trata de forma semelhante, mas agora falando do atentado contra a segurança de outros meios de transporte. No caso, transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Já o artigo 262 trata agora de forma subsidiária sobre o atentado contra a segurança de qualquer outro meio de transporte, incluindo-se o transporte terrestre, exceto, evidentemente, o ferroviário, que é tratado pelo artigo 260. Em qualquer desses crimes, ou seja, artigos 260, 261 e 262, em vista do desastre, se houver resultado lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no artigo 258, sobre o qual já discorremos há pouco. É isso o que prevê o artigo 263 do Código Penal, ou seja, é o 263 que determina a aplicação do 258 na hipótese de resultado lesão ou na hipótese de resultado morte. Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Na próxima aula, trataremos dos crimes contra a saúde pública. Até lá!